Pandemia, né, Rui? A pandemia deu um fôlego aí, a gente pode dizer que deu um fôlego para nós e houve aí, a prefeitura liberou, vamos dizer assim, o uso da máscaras em locais públicos, né? Mas nós temos aí um professor, a gente durante a pandemia toda, a gente acompanhou o trabalho da Unifam, da Universidade de Alfenas, Universidade Federal de Alfenas, e eles fizeram um trabalho aí de levantamento da região aqui do sul de Minas, e temos aí uma fala do professor em relação, nós perguntamos a ele o que o pesquisador científico acha dessa resolução de liberar a máscara em locais públicos, né? Então ele deu uma fala aí para a gente, vamos ouvir. É o professor Dr. Sinésio Inácio da Silva Júnior. Vamos ver o que ele falou com a gente. Uma importante questão vem trazendo dúvida e inquietação nas pessoas nesse momento de controle da pandemia de Covid-19, que é a flexibilização no uso das máscaras, a começar pelos ambientes abertos. Aí nós temos que ter alguns cuidados. É fato que a proteção vacinal, a cobertura vacinal aumentou muito, mas também é verdade que a maioria das crianças ainda não tem a primeira dose tomada. E dentre as crianças de 0 a 11 anos, abaixo de 5 anos, que concentram a maior parte, 70% das mortes infantis por Covid, nessa faixa etária abaixo de 5 anos, nem vacina está prevista. Sim, mas nós estamos com os casos diminuindo, é verdade também. Só que o número de casos ainda existentes, hoje em dia, ele está 7 a 10 vezes maior do que era aquele antes da escalada da variante Ômicron. Aqui no sul de Minas, por exemplo, nós estamos em torno de 700 novos casos por dia. Antes da escalada da Ômicron, lá no fim de dezembro de 2021, nós contabilizávamos menos de 100. E daí? E daí que hoje é mais provável a gente encontrar alguém que seja um caso de Covid do que no final de dezembro. E nós estamos falando da variante Ômicron. A variante Ômicron, ela escapa melhor às defesas imunológicas provocadas pela vacina e pelas infecções que as pessoas pegaram de outras variantes. E daí? E daí também que a variante Ômicron, ela é muito mais transmissível. A gente brinca dizer, você pega ela no ventinho. Bom, portanto, se nós estamos de fato avançando com a vacinação, os casos estão caindo, ainda seria mais prudente não afrouxarmos no uso das máscaras. Porque vamos lá, nós pelo menos deveríamos estar voltando ao patamar que era no fim de dezembro. Então, nós não estamos ainda nessa situação. E quando a gente fala de não usar a máscara no ar livre, o que isso significa? Você está atravessando uma praça, sozinho ou com a família que você convive. Aí você chega numa calçada, num calçadão. É o ar livre, mas as pessoas estão aglomeradas. Podem parar, conversar. Cria-se dificuldade também para que quando a pessoa vai entrar numa loja, por exemplo, num comércio, ela esqueça ou não ponha máscara porque não saiu com ela. Começa a criar um certo constrangimento entre as pessoas e os comerciantes. Enfim, isso pode ajudar a criar um efeito cascata. Ah, mas a gente vai ficar usando máscara para sempre? Não. Esta pandemia, ela vai se transformar, mas não por decreto, numa endemia. Uma doença que vai ter casos ao longo de todo o ano. Só que o número de casos atualmente ainda é muito grande. Então, nós temos que ter esse cuidado em, especialmente, aquelas pessoas que têm doença crônica, aquelas pessoas que têm crianças muito pequenas em casa, que têm idosos muito idosos, ou pessoas que fazem tratamento para alguma doença autoimune, ou casos mais raros, mais existem, de terem feito algum transplante, tenham mais cuidado. Estamos também num ano político, e para alguns políticos, eles querem agradar a população, fazendo ela ouvir o que ela quer ouvir, que olha, não precisa usar mais máscara. Só que o vírus, ele não está preocupado com o nosso ano político e o nosso interesse pessoal.
ele está circulando. Então, por fim, em ambiente livre, aberto, sem aglomeração, é claro que é muito seguro você não usar máscara. Mas e aí? Você vai, através de um ambiente aberto, se aproximar de pessoas, de aglomerações? Então, que cada um tenha muita consciência, porque a pandemia, sempre lembrando, é um problema coletivo e só coletivamente ela vai ser resolvida. Não é um desejo individual, mas é um comprometimento coletivo de cada um. Muito bem, está aí o professor alertando que se você está sozinho, né, vamos dizer assim, se você está sozinho num local público, a máscara realmente não há necessidade. Mas se você encontrar com alguém, continua a mesma, na opinião dele, né? Continua aí a mesma dificuldade e facilidade de contaminação.